Então, gente, e aí? Autorizem o árbitro aí, começou a gravação. Eu falo, já esqueci de gravar, gente. Ainda bem que eu olhei aqui o negocinho bem na hora. Mas e aí, como estamos em questão da avaliação, pessoal? Ai, professora, eu estou com dificuldade. É, qual a É que eu dificuldade? não sei mexer no PowerPoint para fazer o slide. Meu Deus, aí eu estou fazendo um curso agora com um professor lá de informática lá para me explicar, porque eu nunca tinha feito slide. Uhum. Eu tava até pensando o seguinte, tem mais pessoas que estão com a mesma dificuldade, né, de mexer no PowerPoint. Eu também não sou expert no PowerPoint, não. Quem é que é expert no PowerPoint? Ana Carolina? Então, a gente pode fazer uma aula. Ah lá, ó, a Inaíde também pode ajudar lá. Tem mais gente querendo entrar, deixa eu admitir aqui. Então, a gente pode compartilhar conhecimentos. A gente pode até tirar uma para a próxima aula, porque na próxima aula já era para ser o primeiro grupo, para apresentar. Mas aí a gente muda para o outro. A gente deixa essa aula que vem, uma parte da aula, para a gente ter essa troca de experiência. A gente abre o PowerPoint, igual a Ana, a Carolina, a Inaílde aí, que pode ajudar também. A gente abre a parte para apresentar, a gente abre o PowerPoint e a gente vai dando algumas dicas de como que faz. Porque daí eu Ô, acho que. Michelle, Oi, no caso do PowerPoint, para a pessoa poder fazer, tem que ter um computador, não é? eu Ou não? acredito que no celular também dê para fazer. Porque eu só tenho celular, eu não tenho computador. Eu não sei como que eu posso mexer no celular com o PowerPoint. Ah lá, a No, Ana, ce- pode falar, no, Ana. celu, no celular dá para fazer no Google, na parte virtual, tem os programas também, e dá para fazer. Eu posso tentar essa semana, ali no Google tem documentos, planilhas e apresentações na parte virtual. No celular, eu posso tentar gravar a tela do celular e mostrar mais ou menos como faz um tutorialzinho e postar ali no grupo para tentar ajudar. Ah, E legal. Se você conseguir porque fazer eu isso. trabalhava com isso, tanto na escola como hoje na empresa, eu também faço essa parte de Uhum. designer e essas coisas. Ai, Eu que trabalho com chique, artes, irmão. essas Ah, que coisas. legal. Então, Legal. e eu posso tentar fazer também um no computador, assim, uma coisa bem rapidinha, porque não é um bicho de sete cabeças, é porque depende muito do tipo de Windows, do Office que Quando a você gente não tem. sabe, a gente Se fica eu, perdido, né? exatamente, exatamente. É porque assim, como a gente não tem o hábito muito de mexer, Sim. acontece muito isso. Quando eu trabalhei num projeto do Jovem de Futuro do Unibanco, muitos professores não trabalhavam com certos, tipo, com projetor, com várias coisas que tinha. Às vezes estava lá mofando lá na escola, porque não sabia fazer um slide, não Uhum. sabia mexer com isso. Daí sempre ia para o tradicional. Então a gente fazia algumas oficinas com os professores, assim, coisas simples, eles conseguiam montar o básico, não precisava de grandes coisas. E às vezes, quando vê, tu consegue fazer aulas maravilhosas com aquilo, botar até fazer vídeo, É né? muito bom. E Com... principalmente, gente, a tecnologia, ela ajuda com o quê? Com os surdos. Porque como o surdo é muito visual, as aulas mesmo lá na escola, mesmo que a gente esteja lá como intérprete, a gente fala para o professor regente para ele explorar ao máximo o PowerPoint, né? Que é aquela apresentação de slides, as imagens, e isso ajuda muito mesmo o aluno surdo. Tanto é que hoje o professor de português ele iria ensinar sobre a charge, né? Sobre o gênero textual de charge. Então, o que o professor fez? Ele pegou a imagem, pegou a notícia e ele ensinou de uma forma ali que deu para o ouvinte entender e o surdo mais ainda, porque a apresentação de slide ajuda muito aí, né? Então, aí, se a Ana conseguir fazer esse favor para a gente de gravar, né, de ensinar as amigas, qualquer coisa vocês me chamem também, e na próxima aula a gente compartilha. Eu vi que a Ângela levantou a mão aí, né, Ângela? Ai, que chiquérrima. Isso, olha que chique que eu tô. Nossa, Ah! O Kids, o 1 e o 2.
Olha que chiquérrima. O 2, inclusive, ele é usado no intermediário, gente. Daqui a pouquinho vocês estão indo para lá. Isso. Legal. Eu vou ter 2. Aham, muito bem. Marli levantou a mão. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Eu estou aqui atenta à conversa, porque, graças a Deus, a gente tem essa liberdade de falar sobre as nossas limitações, às vezes um conhecimento que a gente não tem, e graças a Deus a gente tem essa liberdade de ter a nossa colega que vai nos ajudar. É aí. Mas olha só como que, às vezes, uma coisa tão simples, mas fica batendo na cabeça da gente. Eu aqui mesmo, eu não sei. Eu acho que o problema, eu tenho quase certeza que o problema está entre o computador e o travesseiro, mas tudo bem. Aqui, gente, colocar o meu nome aqui, ó, na nossa listinha, professora, tá dando para ver? O meu celular, ele não tem aquela tela que a gente desce, sabe? Que pode. Aí toda vez que eu quero escrever meu nome, vai sair do lado do nome da Ângela. Ô, Ângela, nós estamos coladinha, minha filha. Quando você vê se não aparece a opção retorno para você, acho que é isso. Ela fica escrita no teclado, onde aí você clica em retorno que ela vai descer de linha. Vou tentar aqui e colocar meu nome, senão eu vou ficar assim com a Ângela hoje, ó. Ó. Grudadinha, né? Gente, mas então, Obrigada. vocês já escolheram os 15 sinais que vocês vão apresentar, pelo menos? Isso é fácil, isso é só escrever numa folha de caderno, hein, galera? Verdade, professor. Professora, Então, antes de vocês... desculpa, pode só relembrar o que tem que fazer? Desculpa. Claro! Eu coloquei lá no Google Class para vocês a primeira avaliação, que é sobre a avaliação de parâmetros da Libras, né? Até separei vocês em grupo lá, cada um ficou com um parâmetro. E deixa eu tentar abrir aqui para vocês, que eu explico novamente para quem tá aí um pouquinho perdido, quem quer ver de novo. Deixa eu ver aqui onde que eu salvei. Peraí. Mas é uma avaliação simples. Aqui. Só que a gente vai apresentar para os surdos. Fica mais fácil. Acho que. Deixa eu abrir aqui o da aluna, não estou achando aqui onde eu salvei. Vou abrir o slide para vocês mesmo. Peraí. Achei da menina também. Sabe o que eu tenho vontade? De puxar a orelha de vocês, sabia? Que eu expliquei para vocês o que é processo anafórico, e aí a professora Grazi pergunta assim, e aí, vocês sabem o que é processo anafórico? Todo mundo. Cara de paisagem, né? A gente estava testando ela, professora. Né? Sei. A gente estava testando ela. Eu estava no ônibus, eu não pude falar. Eu estava no ônibus, apesar que eu passei uma vergonha. Não foi vergonha. Eu estava no ônibus e comecei a fazer assim, ó. Quando eu olhei para o lado, tinha pessoas assim, ó. Acho que pensaram que eu era surda. Achei engraçado. Uma vez, quando eu comecei a aprender Libras, né, lá com 11 anos de idade, daí eu conheci uma menina que também estava aprendendo. Então, quando estava só as duas, a gente praticava muito a Libra juntas. E daí aconteceu. Todo lugar a gente falava em Libras. E assim, a gente nem se tocava que a gente não estava falando, era só Libras. Aí teve uma vez que eu cheguei assim na porta da igreja, o rapaz veio, né, me cumprimentar, rapaz Jesus, que não sei o quê.
Aí eu falei assim pra ele, Pai Jesus. E ele, meu Deus, nossa, aconteceu um milagre aqui, gente. A Mudinha tá falando. Gente do céu, eu não sou muda, moço. Eu não sou surda, muito menos muda, né? Ele, nossa, moça, que susto, pelo amor de Deus, meu coração tá até acelerado, eu nunca ouvi você falando. Mas é muito engraçado quando a gente começa assim, um pouco tudo, né, fica olhando. Então, me digam se vocês vão conseguir visualizar aí a tela, tá? Opa. Conseguiram? Todo mundo? Então, vamos lá. Nailde não viu ainda, né? Para quem está com dificuldade, esse daqui é o slide que está lá para vocês no Google Sala de Aula. Tem gente que tem dificuldade de aceitar o Google Class. Se tiver com dificuldade, me fala. Eu mando o link de lá, tá bom? Para acessar mais rapidinho. Então, essa daqui é a capa que vocês vão colocar aqui. Qual é o parâmetro que vocês colocaram, que vocês tiraram? Vocês vão colocar aqui embaixo. É a configuração de mão. Então, vai escrever configuração de mão aqui embaixo. O polo, a cidade de onde vocês estão, vocês moram, né? O nome, é óbvio. Nome de vocês aí e o mês e o ano, tá? Nesse segundo slide, vocês vão explicar simplificadamente qual é o parâmetro que vocês pegaram. Então, peguei configuração de mão. Configuração de mão é a forma que a mão toma na realização do sinal. Expressão facial e corporal. Expressão facial e corporal significa o sentimento da língua. Vamos supor que você coloca. Orientação. Orientação para onde a palma da mão vai estar virada. Como que eu vou apresentar isso? Orientação de mão. Para onde a palma da minha mão vai estar virada. Pronto, acabou. Próximo slide. E aqui a gente começa. São 15 exemplos. Exemplo número 1. Você escolhe o sinal, brincar. Embaixo aqui do exemplo, você vai escrever o nome da palavra que você escolheu. Eu escolhi a palavra espelho, por exemplo. Então, vou escrever aí, espelho. Do lado esquerdo, a gente vai colocar a imagem que é relacionada ao espelho. E aqui do outro lado, do lado direito, a gente vai colocar, então, a nossa foto. Então, por exemplo, se a gente está com dificuldade aí de montar por enquanto, então vamos fazer o que a gente pode por enquanto. A gente vai tirando umas fotos para a gente fazer os sinais, né? Porque depois, já com as fotos tiradas, a gente só vai jogando para o slide. E a gente pode procurar também as imagens que vai ser relacionadas àquelas palavras aí que vocês escolheram para fazer o sinal. Deixa eu abrir aqui a da aluna. Vou compartilhar com vocês agora. Aqui, então, tá a capa dela. Todo mundo tá conseguindo visualizar? A capa dela, né? O parâmetro dela foi ponto de articulação. Então, ponto de articulação, o que ela poderia escrever? É onde é feito o sinal. Pode ser no corpo ou pode ser no espaço neutro. Ela escreveu aqui muita coisa. Então, este parâmetro indica o local da realização do sinal. Pode ser no corpo, no espaço neutro, na articulação do sinal com toque na mão ou no tórax, ou também no espaço onde não há um toque. Então, para ela fazer tudo isso daqui em libras, né, ia ficar complicado. E o surdo vai ver tudo aquilo dali, ele vai falar, porque geralmente os surdos, os que vão estar com a gente, eles sabem muito bem o que está escrito ali. Vai falar, mas e aí, tá faltando coisa aí na libras, né? Escreveu no português, mas está faltando na libras. Professora, posso escrever já na configuração, na estrutura correta da libras? Escreve no português no pretinho. E embaixo você escreve em vermelho, na parte de libras, se você acha mais fácil. É um ponto de articulação. Lugar onde toca para fazer o sinal. Pode ser no corpo ou no espaço neutro. Então, lugar que o sinal fazer pode ser no corpo ou no espaço neutro. É do meu jeito? Não. É do jeito que vai ser mais fácil para vocês. Vocês que vão estar ali. Então, mudou de slide. Como é que eu vou mudar de slide? Vocês vão fazer esse sinal para mim, de próximo slide.
Aqui, exemplo número 1, ela colocou ali na têmpora. Aqui onde está escrito a têmpora, na verdade, que era para estar o nome de ideia. Aqui. Aqui. Então, ideia. Ideia. Quer ver? Ó, vamos arrumar ele já? Vamos fechar aqui. Peraí, a gente já vai arrumando aqui juntos. Então, vamos lá. Esse nome de ideia, a gente vai tirar ele daqui. Acho que eu até já nem lembro se eu tinha feito isso aqui na aula que a gente teve. Então, esse nome ideia, ele vai para cá. Aqui, por exemplo, dela, o ponto de articulação, viram que estava escrito ali a têmpora, né? A têmpora a gente vai escrever aqui nesse espacinho, no cantinho aqui. Nesse cantinho aqui é que a gente vai escrever. Tirei vocês dali, aí agora eu voltei vocês para cá para poder mostrar para eles. Então, aqui, ó, onde a gente vai escrever. Então, por exemplo, ponto de articulação dela. Ela nem precisa escrever o ponto de articulação, ela só escreve aqui, ó. Têmpora. Têmpora. Só escreve aqui no cantinho e tudo bem. Mas e aí? Eu tirei a configuração de mão. Pode ir lá no Google e escrever configuração de mão em libras. E pode cortar e pode colocar aqui. Mas eu tirei expressão facial e corporal. Então, por exemplo, expressão é difícil. A expressão facial e corporal, às vezes, nem precisa colocar aqui. Porque, por exemplo, a minha expressão é de triste, mas a minha palavra que eu escolhi aqui no sinal também é triste. Então, vai ficar 2 e 2 ali, não precisa, né? Eu tirei a orientação de mão. A orientação que eu quero, por exemplo, isso é muito importante também, quando a gente fala de configuração de mão. Então, por exemplo, aí o sinal de aprender. Como que é o sinal de aprender mesmo, gente? Aprender. Qual é a configuração de mão dela? E aí? Ó, S? Ela pode ser tanto no S quanto na garra, porque ela começa aqui, ó, e a gente fecha no S. Então, vocês escolhem qual configuração que você quer colocar ali. Se quer colocar em S, se quer colocar em garra, tá? Ô, Michele, Oi? então no caso da configuração de mão, no caso, eu não vou colocar a testa, igual ela colocou têmpora. Eu vou colocar a garra. Isso, a configuração. Se você conseguir colocar a fotinho, quer ver? Vamos colocar aqui no Google. Deixa eu compartilhar com vocês de novo a tela. Vocês colocarem aqui, ó. Configuração de... Vai aparecer aqui para vocês a tabela de configuração de mãos, né? Então, por exemplo, aqui. Essa tabela aqui, por exemplo, vocês podem pegar e vamos supor aí, ó, aqui, ó. Vocês estão vendo, gente? Não, né? Não está compartilhada. Não, né? Então, peraí, me perdoa. Eu tô aqui explicando. Agora sim. Essa configuração de mão que está aqui, né? Então, por exemplo, aqui é número 1, tá? A configuração de mão em A. Vamos supor que você queira colocar aí algum sinal com configuração de mão em A. Qual configuração, por exemplo, que a gente conhece? Que sinal que a gente conhece? Configuração de mão em A. E aí? Arrepender? Arrepender, arroz, né? Então, por exemplo, você quer colocar aí a palavra arrepender. Você vai pegar aqui o sinal, a letrinha, a configuração de mão, na verdade, que pode ser letra, número ou não, né? Você vai pegar aquela configuração e você vai colar lá onde tá escrito têmpora, você pode colocar aquela configuração. Tá bom? Como eu falei, gente, falando assim, parece uma coisa muito complicada, mas na verdade vocês vão ver depois, quando tiver essa apresentação, que é super mega fácil, não tem erro, na verdade. Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente continuar? O nosso é para a gente tirar dúvida mesmo, viu, gente? Não vão dormir com dúvida. Pode perguntar, pode mandar mensagem, igual tá falando para a Marli. Às vezes eu demoro muito para responder.
Até meu marido, às vezes, ele vai pegar o celular e ele fica assim, ó. Ele falou, nossa, tem muita mensagem, porque na verdade é muita gente mandando mensagem. De mês, o professor Alexandre tinha mandado uma mensagem e eu nem tinha visto. Aí depois fui responder, ele disse, desculpa, Alexandre, eu estava tentando dar conta das 500 e poucas mensagens que estavam aqui sem ler. Aí é muita mensagem. Então, às vezes, se vocês perceberem que eu demoro para responder, manda outra mensagem. Pode falar, Inailde? Você pode fazer de novo a configuração de passar o slide, é isso aqui? É isso mesmo. É. Você dá um tapinha para fora, assim, ó. Ah, de dentro para fora. Isso, de dentro para fora. Aí eu só vou passar o slide quando vocês fizerem esse sinal. Então, é no tempo de vocês. Não precisa fazer com pressa. Ai, meu Deus do céu, tem que fazer rápido a datilologia, tem que fazer rápido o sinal. Né? Não precisa fazer com pressa, porque é no tempo de vocês. Eu vou esperar o tempo de vocês e quando vocês fizerem isso daqui, eu passo o slide, tá bom? Professora, vai ter que explicar em libras? Tudo em Libras. Sinalizar? Tudo em Libras. Ai, tem que sinalizar? Tudo. Tudo em Libras. Na verdade, nessa avaliação a gente não usa a voz. A gente pode usar, Ai, sim, Jesus. né? Se a gente vê que a gente não consegue, mas a gente tenta não usar a voz. Ainda mais que Pode vocês não, pedir ajuda ao universitário? não podemos. Mas é super tranquila, gente. O próprio surdo depois, né? Ele vai pontuar ali algumas coisinhas, tá bom? É bem tranquila mesmo. E aí, Marli, levantou a mão? A minha dúvida é a seguinte: eu estou com a expressão facial. Aí eu vou escolher 15 palavras, correto? Isso. Aí nessas 15 palavras eu escolho uma expressão, por exemplo, alegria. Aí eu vou fazer o sinal de alegria e fazer a expressão facial de alegria. Aí susto, uma imagem, é isso? É isso mesmo. Então, por exemplo, escolheu alegria. Você faz o sinal de alegria com a expressão já. Você não vai fazer assim, tô tão alegre. É. Como eu tô alegre, né? Tô super mega alegre. Tô alegre. Próximo slide, tô triste. Faz a datilologia primeiro e depois o sinal de triste. Então tem que fazer a datilologia. Tem que fazer a datilologia. E lá também tem, por exemplo, exemplo número 1, exemplo número 2. Aquilo vocês não vão tirar, vocês vão deixar, porque na hora da apresentação vocês vão fazer exemplo número 1, exemplo número 2. Triste. Letícia? Olá, boa noite. Boa Eu noite. vou falar direitinho, né? Eu estou com dificuldades devido ao trabalho, minha carga horária. Hoje eu estou de folga, eu consigo acompanhar, mas estou com muita dificuldade, sim, tá? Muita dificuldade em tudo. Em tudo. Não consigo compreender bem os assuntos. Geralmente eu estou no ônibus com aquele barulho, correndo, andando. Eu estou com muita dificuldade, muita. Extremamente, de fazer trabalho, apresentação. E assim. Quando você tiver um tempinho, qualquer um de vocês, gente, vocês podem me chamar ali. Se for preciso, a gente marca uma chamada de vídeo, a gente abre o computador para ajudar, tudo certinho, né? Não fiquem com dúvida. Eu sei que principalmente aí para todo mundo, mas para quem trabalha na área da saúde, esses plantões quase que acabam com vocês, né? Então, todos os dias, né? Então. Então. Aí pode me chamar. Quando você vê, igual, por exemplo, tô de folga, não é dia de aula, me chama, né? A gente faz uma videochamada e aí eu te auxilio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, pode mandar. Professora, eu não sei esse sinal, quero aprender. Me manda lá. Outro detalhe, no meu caso, eu faço uso desse celular. Eu consigo fazer esses slides? Consegue. A Ana ficou de gravar um vídeo pra gente explicando como que faz para montar os slides no PowerPoint do celular. Ótimo, obrigada. Tá bom? Por nada. E outra coisa, gente, quando vocês montarem, quando vocês conseguirem montar o slide, vocês vão mandar para o meu e-mail. Mandando para o meu e-mail, antes da gente apresentar a avaliação para o surdo, eu já falo para vocês,
Não vou falar tudo, tá? Mas algumas coisas eu pontuo, olha, pode dar uma arrumadinha nisso daqui, faz aquilo dali, faz aquele outro lá. Então, vocês me mandam antes da avaliação, né, alguns dias antes, para eu poder abrir e dar aí alguns palpites para vocês, tá bem? Todo mundo com a carinha de preocupada. Ai, gente, que dó, não fica assim, não. Não desanimem. Professora, eu vou pedir a gentileza da senhora me enviar o link, por favor, tá? Nailde, obrigada. O do Google Class, você fala? É, Envio sim. Você pode me lembrar depois da aula para eu te enviar? Então tá bom. Antes de a gente começar, a professora Grazi, ela parou aí com vocês no diálogo, né? Vocês chegaram a treinar o diálogo em dupla ou não? Treinaram? Ótimo. Então hoje a gente dá continuidade nos sinais. Antes de começar a aula, então, gostaria de passar um vídeo para vocês. Prestem atenção, depois vocês me digam o que vocês acharam, tá? Lá vai eu de novo compartilhar aqui, gente. Espera aí. Eu falo, lá vai eu de novo compartilhar. Cadê que eu compartilhei? Não compartilhei nada. Visualizando? Uma tela preta? E aí, gente? Eu fico emocionada também quando eu vejo vídeos assim, né? Porque a gente vê aí a carinha que o surdo fez, né? Que uma pessoa veio, esbarrou, pediu desculpa, outra pessoa falou obrigado, e todo mundo falando na língua dele, né? Então, como a gente viveria num mundo melhor se as pessoas falassem Libras, né?
se num Brasil melhor, se as outras pessoas falassem Libras, quantas dificuldades da vida do surdo que a gente iria conseguir sanar, né? Como a gente conseguiria ajudar? E o surdo, ele se emociona, nem que a gente fale um oi ali tremido com mal de Parkinson, mas só o oi, a gente já emociona o surdo. Então não tenha medo, se aproximem do surdo, peguem, encontrei um surdo na rua, pega o WhatsApp dele e enche os pacová dele, faz chamada de vídeo, vamos treinar, rapaz. Aí tá distante mesmo, ele vai te ensinar, você vai ensinar para ele, porque com certeza a gente também ensina, a gente aprende e a gente também ensina. E Nailde, quer falar? Nailde, levantou a mãozinha? Não? Não, mas foi da outra vez, mas é verdade mesmo. A gente vê na igreja as pessoas querendo aprender. Como que eu falo bom dia para ela? Como que eu falo Deus te abençoe? Aí a Sim, gente ensina, e aí quando no outro domingo eles fazem, ela fica num contentamento, ainda quer engatar uma conversa ainda. eles se sentem acolhidos, né? Se sentem muito acolhidos. Teve uma parte ali que eu não sei se vocês repararam, né? Que eu acho que agora a parte que ela se esbarra na pessoa e o menino pergunta para a irmã se a pessoa, se ele era surdo, né? E a irmã fala assim: eu não sei, eu não conheço. Gente, e é desse jeito. O Adriano, tudo que vê na rua, eu não sei se eles, né? Eles têm uma visão assim tão grande. Às vezes ele tá passando assim, tá dirigindo, e ele bate o olho numa pessoa e fala assim: o que que aconteceu com aquela pessoa? Eu acho assim: não sei, por que aconteceu? Ele, nossa, ela tá tão triste. O que que será que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? Explica pra mim, essa Adriana. Não sei, nunca vi a pessoa na minha vida. Como é que eu vou saber o que aconteceu com ela? Se ela tá triste, se ela não tá, né? Aí ele olha assim e fica, nossa, o que será, né? Será que ela tá brigando em casa? Será que ela tá passando por alguma dificuldade? Ou ele olha e fala assim, nossa, aquela pessoa ali tá muito feliz. Por que aquela pessoa tá feliz? Será que ela conseguiu um emprego? Não, mas assim, eu não sei, eu não conheço a pessoa, eu nunca vi na vida. Mas os surdos, eles têm muito dessa. E professora, Oi, na escola aconteceu isso também. aconteceu? O menininho surdo viu um homem no portão, estava na hora do intervalo. E ele queria saber quem que era aquele homem. Aí ele perguntava quem era, só que era o pai de um aluno. Só que isso aconteceu na sexta-feira. Na segunda, de novo, ele perguntou quem era o homem, ele queria saber onde ele morava, onde era a casa, o que que ele estava fazendo ali. Ele É não bem esqueceu, isso por mais mesmo. que explicasse. Aí eu É, falei, nossa, eu falei, agora nós temos que saber é CPF de todo mundo, casa tudo. de todo mundo. Eles são visuais, né? Ele guardou aquilo e no final de semana, na segunda-feira, ele chegou de novo perguntando quem era o homem no portão. Olha, Ele eles tem são 6 desse anos. jeito, os pequenininhos e os grandes também, viu? Falei para ele, quer vir aqui ensinar sinais? Ele, ai, outro dia. Vamos lá, gente, vamos aprender então com sinaizinhos novos? Vamos lá na página 80 do nosso livro. Maria, e aí, Maria? Nada do livro, Maria? Não chegou ainda? Não tô te ouvindo. Tá desconectado o aparelho, quer ver? Ainda não. Você consegue me ouvir? Consegue? Então tá. Então qualquer coisa você vai me escrevendo aí pelo chat, tá? E eu vou. Depois eu te mando as fotos lá no grupo, tá bom? Ou para você, no seu pessoal, as fotos do livro que a gente vai usar, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a aprender nos dias da semana. Super fácil, né? Cadê o povo que fechou a câmera? Cadê a Valdineia? Cadê a Marli? Foram pegar o livro, aposto. Gente, isso é outra coisa importante. Quando a gente vem em aula, vamos procurar sempre deixar a câmera aberta, tá? Porque eu preciso visualizar as mãos de vocês, né? Isso é o modo de aprendizagem.
Eu preciso ver se vocês estão fazendo a configuração correta. Se a gente tivesse presencialmente, eu ia estar pegando na mão de vocês, se fosse preciso, mas então, como a gente está aqui online, a gente vai deixar a câmera aberta. E a câmera aberta também é a presença de vocês, né? Então, vamos lá. Cadê a Marli? Marli, cadê tu, mulher? Sinal de semana. A gente vai configurar aí uma mão aberta, com 5 dedos abertos, a outra mão aqui no L. E a gente vem para o lado, a gente predomina para fora, assim, ó. Semana, com a palma para baixo, tá? Ó, semana. Semana. Ou eu posso fazer, ao invés do L, posso fazer essa configuração aqui em V, palma para baixo também, pro lado, semana. Ou uma outra ainda, deixa eu ver aqui o chat. Como que é o número 7 em libras? Então, o número 7 em libras, a gente vai colocar ele dessa forma e a gente vem pro lado também. Semana. Semana. Esse aqui acaba sendo muito mais fácil, muito mais simples a gente fazer, né? Semana. Então, ó, boa semana para vocês. Às vezes eu chego lá na faculdade de medicina, onde eu dou aula para os alunos lá, e eu penso que eu tô falando com vocês, gente. Aí eu fico para eles, bom fim de semana. Às vezes eu falo com vocês e chego lá, então, como eu expliquei para vocês semana passada, nem falei nada para eles, era para vocês que eu tinha falado. Então, boa semana, ou boa semana, ou boa semana. Mas aqui, Professora, tá dando para escutar agora? agora tô. Ah, que bom. Consegui. Então, boa semana para vocês. Sinal de domingo. Vamos configurar a mão no D, deixando aí a barriga do D. A gente vem aqui na frente do nariz e a gente faz um semicírculo aqui, ó, domingo. Domingo. A gente não precisa tá assim, ó. E para o surdo a gente tá domingo, 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 né? Então, ó, domingo. Posso até dar um círculo inteiro aqui. Sinal de segunda-feira. Duas batidinhas aqui. Segunda-feira. Segunda-feira. Desculpa. Reparem aí no livro, né, para quem está com o livro aí, que ali no professor Alexandre tem a setinha. Que seta é aquela? É o movimento bidirecional, né? Então, quando vocês forem fazer os slides de vocês, preciso usar essa setinha que vocês vão usar. Reparem que ela está bem aqui, ó, onde vai fazer mesmo o sinal. Segunda-feira. Terça-feira. E aí, qual o sinal de terça-feira? Como ela tem uma setinha, né? A seta tem uma ponta em cada lado, ela significa que são duas vezes aí, tá? Então, a gente vai ficar. A segunda-feira também a gente tem aí alguns pares mínimos com o segunda-feira. O que são pares mínimos mesmo? Os sinais iguais, os sinais parecidos, né? Então, a segunda-feira, ó, segunda-feira. História, ó. A história a gente faz ou aqui, tem surdo que faz aqui, ó, no meio da testa. História. E também isso daqui, ó, lembrar. Ó, lembra na semana passada a atividade? Lembra? Lembra? Tá? Então, segunda-feira a gente faz. Segunda-feira, terça-feira. Quarta-feira, e aí? Quarta-feira. Quinta-feira. Muito bem. Ó, vocês são, gente, vocês são maravilhosos, hein? Tem sala que eu perguntei, qual é o sinal de quinta-feira? Quinta-feira. Então, quinta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira. Ou tem esse aqui também que a Ana Carolina tá fazendo, mas aí a gente não bate aqui na bochecha, a gente só faz aqui, ó. Sexta. É muito difícil de ver o surdo usando esse aqui. Agora, esse outro aqui, o sexta-feira, a gente vai configurar a mão no X.
vira para trás e vem para cá, ó, sexta-feira. Sexta-feira. Isso daqui também, gente, ele é o sinal de peixe, tá? Peixe. Mas o peixe de comer, quando é peixe ornamental, geralmente os surdos fazem esse sinal aqui, ó. Agora aqui, sexta-feira, peixe. Eles dizem que ficou o sinal de sexta-feira porque na Igreja Católica, né, de sexta-feira santa, sexta-feira da Paixão, para quem tem, aí acabou ficando o sinal de sexta-feira aqui, tá bom? Tem um outro lugar que usa aqui no 6, sexta-feira. Sexta-feira. Eu não me lembro, eu acho que é Santa Catarina que usa aqui. Alguém de Santa Catarina? Não, né? Mas eu acho que é Santa Catarina que usa aqui. Mas é muito difícil a gente achar também. Então usa mais aqui, tá? Sexta-feira. Sábado, e aí? Por que ficou o sinal de sábado assim? Na tradição de comer a feijoada no sábado, e depois a feijoada para tirar o ácido, não para gente, agora a laranja, lembra? Para aliviar ali. Então acabou ficando o sábado aqui. O sábado, o dia da feijoada, o sábado é o dia da laranja. Aí vem o surdo sacana e fala que gosta de chupar laranja no sábado, né? A gente puxa a expressão facial. Sinal de mês. E aí? Vamos configurar a mão no indicador, a outra mão no A. A gente vai encostar o polegar aqui do lado do indicador e a gente desce. Mês. Todos os meses. E aí? Meses. Meses. Ou a gente pode vir aqui, ó, um mês. Ah, mas ó, o curso vai durar 5 meses. 5 meses. Mês de janeiro. Quando a gente vai se referir ao surdo, por exemplo, a gente está na conversa e você vai precisar falar, olha, você vai ter uma consulta lá no dia 15 de abril. Então, a gente vai fazer para ele, ó, você tem uma consulta marcada com o médico, ó, no dia 15 de abril. A gente vai fazer sempre o sinal de mês primeiro, no mês de abril. A não ser que o surdo pergunte para você, por exemplo, olha, qual que é o mês que é o seu aniversário? Aí você fala, agosto. Aí não precisa fazer o sinal de mês. Mas na maioria das vezes, quando vai partir da gente, a gente faz o sinal de mês, tá? Ou ali você está interpretando alguma coisa, a pessoa fala assim, olha, em novembro, você fala no mês de novembro, tá bom? Então, o mês de janeiro, a gente só faz o J aí. Janeiro. Se a gente faz esse J aqui, ó, aproveitar. Nossa, aproveita. Aproveita. Sinal de fevereiro. Uma mão vai estar configurada aí aberta, a outra mão no indicador e a gente vai fazer o movimento assim. Fevereiro. Como se fosse o carnaval. Fevereiro. Isso, fevereiro. Fevereiro. Mesma coisa da engrenagem da fábrica, lembra? É o mesmo movimento aí que a gente faz. Mês de março, vamos configurar aí a mão no M e batemos aqui no queixo. Março. Março. Mês de abril. E aí? Tem o porquê, né? Por que que é assim? Tira dente. Isso mesmo. Tira dentes. Abril. O mês de maio, vamos configurar a mão no indicador e a gente dá uma batidinha aqui no pescoço, ó, maio. Maio. Dizem que é por conta do mês do trabalhador que vive com a corda no pescoço. A associação não é essa, né? Tem surdo que brinca aí, faz piada, tá? Mas não é essa.
Não, primeiro vem falar oi para as pessoas. Ele já vai sair, nem espera fechar. Eita, calma, barulho. É. Eu estava falando para o Alexandre hoje que geralmente na 10ª ou na 11ª aula, eu sempre peço para que o Adriano, para a gente relaxar um pouco, para que ele conte um pouco da história da vida dele. Eu acho que a Inailde já participou de uma palestra nossa, não participou, Inailde? Acho que já, né? Seu rostinho me é estranho. Aí eu falei para ele hoje que eu tô com dúvida. Eu falei assim, e agora, Alexandre? Eu não sei se eu chamo o Adriano para falar com eles ou se eu chamo uma outra pessoa que é mãe de um filho surdo, que tem um livro. Eu falei assim, acho que eu vou chamar os dois, Alexandre. Né? Vou chamar os dois. Então vamos lá, mês de junho, pula fogueira, ai, 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 né? Mão aqui configurada no N, palmas para baixo, a gente vai fazer esse movimento aqui para cima. Como se fosse a fogueira mesmo, né? Junho. Sinal de julho. A gente pode fazer só o JL, julho. Julho. Ou tem surdo que usa o sinal de julho aqui, ó, as duas mãos no S. Frio. Sinal, ó, no mês, no A, desculpa, gente, ó, no mês de julho. No mês de julho, né? Ou no mês de julho. Próximo mês aí, o mês de agosto. A gente vai configurar a mão aqui, né? Dessa forma, com os dedos encostados. Vamos aqui para o peito e movimento para baixo. Para cima e para baixo, movimento bidirecional. Agosto. Também é um par mínimo. Como é o sinal de gostar? Lembram como é o sinal de gostar? Movimento circular aqui no peito. Gostar. Gostar. Esse daqui também usa muito para quê? Prazer, tá? Então, por exemplo, a gente conhece um surdo, ó, prazer conhecer você. Prazer, tá? Então, o sinal de agosto aqui, bidirecional para cima e para baixo. Sinal de setembro, e aí? Configuramos a mão dessa forma e vamos fazer assim, ó, com esse movimento, setembro. Por quê? Soldadinhos. Setembro? Isso, 7 de setembro. Soldadinhos marchando aqui. Setembro, tá? Se a gente faz esse mesmo movimento, esse mesmo ponto de articulação com a mesma configuração de mão a orientação de mão para cima, que sinal é esse? Alguém conhece? Jovem? Jovem, sinal de jovem. Então, quando a gente faz configuração de mão para cima, jovem, configuração de mão para baixo, mês de setembro, tá bom? Próximo mês, o mês de outubro. Vamos configurar a mão em outubro. Outubro. Quando a gente balança aqui, ó, é o sinal de Porto Alegre. Porto Alegre, tá? Isso. E para um lado e para o outro, outubro. Sinal de novembro, mão no N, movimento para cima e para baixo. Novembro. Se a gente hoje, misericórdia, a pessoa nem, desculpa, gente, a pessoa nem perde, só vai passando. Novembro. Se a gente faz assim, ó, é o sinal de novela. Novela. E Nora? Nora. Nora. Aqui em Brasília é assim. Genro, Nora. Assim. É aqui, ó. Você balança aqui, ó. Isso, Nora, genro. Mas pode ser que tenha, né? Como a gente é um regional muito grande, né?
O sinal de dezembro. E aí, gente? Dezembro, a barba do Papai Noel, né? Dezembro. Então, Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Aí também tem diversos sinais. Então, por exemplo, qual é o verdadeiro sentido do Natal aí? Que as pessoas, né, que acreditam é que Jesus nasceu. Então, ó, feliz nascimento de Jesus para vocês. Estamos chegando na Páscoa e já estamos aprendendo Feliz Natal, gente. Vamos lá, então, alguns verbos agora. Ó, vocês até colocaram lá, né, que o professor Alexandre fez um desafio para gente de colocar lá. Vou gravar o vídeo, tentar gravar isso fim de semana. Como o desafio dele foi o quê? A gente conseguisse compilar 20 sinais aí com a configuração de mão em L. Ó, já começamos aqui com o primeiro. Lembra que a gente falou lá na explicação do trabalho? A configuração de mão que eu uso no aprender. Posso usar em S ou em A, porque esses dois sinais aqui. Então, o mesmo sinal aí de lugar. Ele pode ser aí no A ou no L. Primeiro, a gente vai configurar uma mão em base no indicador palma para baixo. A outra mão, a gente vem aqui no A e abre no L, ó. E abre no L. Com a palma da mão para frente. Se a gente vai com a palma da mão assim para baixo, é ejaculação, tá? Então, alugar. 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 Sinal de assustar. Já vão fazendo essas expressões faciais aí. O Val, você tá assustada e tá sorrindo. Vanete também, ó, tá sorrindo, tá assustada e tá sorrindo. Miruína. Atrasado. A gente faz a configuração de mão em S como base, a outra a gente vem no L, atrasado. Nossa, sinal de nossa, de espanto, ó. Essa configuração de mão de pé de galinha, ó. Nossa, nossa. Hoje na aula você é atrasado. Atrasado, ó. Não pode atrasar. Olha a diferença. Então, ó, atrasado, atrasar. Atrasar. Sinal de avisar. A gente vai configurar a mão no Y, o dedo polegar a gente vai encostar aqui, nem se encostar, né? Próximo aqui à boca, e vamos para frente, ó, avisar. Avisar. Tem uma coisa muito legal que a gente vai vendo que na Libras, esses dias entrou uma intérprete nova lá na escola, e ela, eu, né, tive que ficar um pouco na sala com ela para observar. Aí ela me falou assim, viu? Aquela surda ali, ela não é fluente em Libras, né? Assim, como assim? Porque a Libras dela é muito mole, ela faz a Libras de qualquer jeito. Eu falei assim, meu amor, você está falando com a aluna mais fluente de toda a escola. Mais fluente de que muitas pessoas adultas. A menina nasceu, realmente foi a primeira língua dela, é a irmã mais nova de 3 irmãos surdos profundos. Então, a primeira língua dela foi a Libras. Aí ela falou assim, não, mas ela faz de qualquer jeito. Eu falei assim, não. Aí a gente tem o quê? A gente tem a Libras formal e a Libras informal, né? E o surdo vai fazer o quê ali no dia a dia? Ele vai fazer uma Libras formal? Não. É igual, gente. Façam para mim o número 20. 20, né? Ou 20. Como que o surdo vai fazer o número 20? 20. 20. 5 reais. 5 reais. 5 reais. Ele já, o reais é aqui, ó, no R chacoalhando. Muito rápido, né? Então eu falei para ela, a surda é a surda mais fluente, que a gente, né, quando a gente não tá acostumado com o surdo, a gente fica assim, nossa, surdo né, não sabe Libras. Mas para eles é muito rápido. Então, quando vocês passarem para o intermediário, vocês vão aprender tudo isso, né? Então, por exemplo, ai, triste. Triste. Posso subir só cá. Triste. Não preciso fazer isso daqui. Triste. Não é para tudo, não é para todos os sinais. Então, aqui, quando vocês forem para o intermediário também, vocês vão conhecer uma coisa chamada verbos de transição.
né? Ou verbos de concordância. Então, por exemplo, aqui, ó, avisar. Eu te aviso. Isso aqui é um verbo de concordância, ó. Depois você me avisa, por favor. Você me avisa? Não, ó, depois você me avisa. Eu volto para mim, você me avisa, ó. Ó, eu vou avisar vocês do trabalho, ó. Eu vou avisar vocês do trabalho. Olha como que exemplifica isso, né? Ó, eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Então, no segundo módulo, né, no intermediário, vocês vão aprender tudo isso de verbo de concordância, que é uma coisa que, ó, resume aí a nossa conversa. É muito legal. Então, ó, avisar. Todos os sinais que forem referente à fala, entre aspas, né, porque a gente fala aqui na Libras, eles vão sair da boca. Então, ó, avisar, falar, responder, tá? Próximo sinal aí, sinal de chorar. Mão configurada no indicador. Ou mão configurada no A. Então, chorar ou chorar. Sinal de classificar. Vamos configurar a mão dessa forma. E a gente vai fazendo semicírculos para frente, ó. Classificar. Classificar. Sinal de convidar. Vamos configurar as duas mãos dessa forma, palma para cima, vamos colocar do lado aqui do corpo, para frente, ó, convidar. E eu venho para trás, convidar para dentro, né? Isso daqui também é um verbo de transição, porque ele, por exemplo, é o verbo de convidar, ó. Na minha casa vai ter um churrasco, eu te convido. Ah, mas depois você vai me convidar para sua casa também. Então, a gente vem de dentro para fora, quando alguém está me convidando. Isso daqui também serve para o sinal de apresentar. Mas, por exemplo, você está lá, né? Está lá interpretando tudo. Vamos supor que você esteja lá num evento político, vamos dizer assim. Você está lá interpretando um evento político e, de repente, a pessoa fala assim, chamamos agora, né, o senhor vereador para apresentar o projeto tal, vamos supor. Aí a pessoa tá lá sentada no meio lá do povo, você fala, ó, agora chamamos, né, o vereador que vai apresentar, né, e para ele se apresentar, no caso, a gente vem de lá, ó, a pessoa tá aqui, a gente vem aqui, para se apresentar, ele tá vindo, então a gente vai vir e vai colocar aqui onde ele vai ficar. Então, convidar e apresentar também a gente pode colocar esse sinal. Mas o apresentar de apresentar pessoas, né? Igual vocês. Eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de Libras. Aí a gente usa esse apresentar de mostrar, tá? Porque vocês vão estar mostrando o trabalho para eles. Apresento o meu trabalho de Libras, tá bom? Então, convidar, me convidar, apresentar, tá? Sinal de copiar. Uma mão aqui, a outra mão a gente puxa aqui, ó. Copiar. Copiar. Ô, fulano, olha só. Já copiou lá da lousa? A lousa tá lá atrás de você, ó. Já copiou? Você vem lá de trás. Copiou? Muitas vezes, quando a gente tá, por exemplo, quando tem uma pessoa falando e tem uma parte que a assembleia responde, vamos supor que você tá lá num culto e o pastor tá falando, daí ele fala assim para você, a igreja concorda, a igreja diz amém, amém. Então todo mundo vai responder, não é só a pessoa que tá ali, né? Então você faz assim pro surdo, ó. Me copia. Me copia. Porque daí a hora que você fizer assim para ele, me copia, você vai fazer a parte que todo mundo vai responder. Então, o surdo vai responder na língua de sinais também. Respondi, amém, amém. Né? Terminou, gente, a fala da assembleia, vocês fazem para ele assim, ó, acabou. Porque senão o surdo desembesta e copiar tudo que você está interpretando. Você mandou ele copiar, o coitado vai copiar até não querer mais. Tá? Uma vez estava interpretando e eu fiz isso daqui, copia. E eu ali, tão fora de mim, que foi logo quando a gente descobriu a surdez do Adriel, e a perca de audição mais rápido ainda, porque ele põe o dedo na boca. Aí eu ali interpretando, falei para os surdos, copia, todo mundo copiando. Daqui a pouco o Adriel com o dedo na boca, lá na frente, sabe? Os surdos todos. Ai meu Deus, desculpa, acabou.
não, a gente não é para copiar agora, não. Ai, que vergonha. Mas quando a gente faz isso daqui, então, me copia. Me copia, né? Ó, copia lá da lousa, ó. Copiar, ó. Você precisa copiar essa atividade, precisa copiar. Ó, calma, 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 calma. Aí a gente vem aqui e fecha. Isso, fecha. Sinal de expulsar, que também é o mesmo sinal de demitir. Então, por exemplo, o surdo, às vezes meu marido chega em casa e fala assim, nossa, fulano na fábrica morreu. Eu, meu Deus, estava doente, o que aconteceu? Ah, não, não morreu não, foi demitido. É que lá é tão automático que ele faz assim, quando as pessoas são mandadas embora, que ele já chega em casa e fala assim, fulano morreu. Nossa, o que aconteceu? Estava doente? Não, foi demitido. Então, vamos lá. A gente configura uma mão aqui, a outra mão aqui, e vamos para frente, ó. É o famoso pé na bunda. Demitir. Demitir, expulsar. Né? Pode fazer assim numa velocidade que não vai jogar o fulano com o pé na visão lá na janela, não, né? Você tá devagar, pelo menos devagarzinho, né? Expulsar. Demitir. A Angela achou graça. Sinal de ficar. A gente configura a mão aqui no Y, palma para dentro, encosta polegar com polegar e abaixa. Ficar. Ficar. Aí a gente faz o movimento uma vez só para baixo, tá, gente? Eu repito aqui 3.000 vezes para a gente aprender. Sinal de obedecer. Vamos configurar a mão aqui. Oi, Léo, apareceu aí na nossa aula, tudo bem? Vamos encostar aqui, vamos para frente, ó. Obedecer. Obedecer. Me obedece. E aí? Me obedece? Me obedece? Olha, ele não me obedece, ó. Não me obedece. Não me obedece. Então, esse obedecer é o sinal de obedecer, de respeitar, tá bom? Obedecer a Deus. Eu preciso fazer aqui, ó. A Deus, obedecer. Não. Obedecer a Deus. Eu já olho para cima, já vou para cima, né? Onde está Deus, e faço obedecer aqui, tá? Sinal de pagar. Dinheirinho. E abrimos no L, ó. Pagar. 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 O sinal de pagar, na verdade, a gente está fazendo sinal de comprar aqui, ó. Eu tô pensando aqui no comprar e no pagar. Pagar, na verdade, a gente faz esse sinal aqui e aqui, ó. Porque esse daqui é o sinal de obrigação. É obrigado. Então, por que eu falei? Que eu ia falar aqui para você. Quando a gente faz o pagar, eu abri aqui a mão, ó, o dinheirinho voando, indo embora, né? Ah, eu comprei no cartão de crédito, paguei, foi embora já meu limite. Mas na hora de pagar é a nossa obrigação. Aqui, ó, tô com a mão fechada, não tô querendo soltar o dinheiro para ir embora, tô segurando fortemente o dinheiro, mas é a nossa obrigação. Então, ó, pagar. Pagar. Perguntar. Vamos configurar a mão aqui, a outra mão no indicador e a gente vem com o indicador para frente, ó, perguntar. Isso daqui também é um verbo de transição, vocês vão ver lá no intermediário. Então, ó, eu pergunto para vocês. Alguém tem uma pergunta para mim? Quando eu perguntar para mim, eu vou com o indicador aqui para mim, ó. Quem pergunta para mim? Quer me perguntar? Então, ó, eu pergunto para vocês. Esse sinal aqui, ó, pesquisar. Eu vou ficar esfregando aqui na mão. Também é utilizado para check-up. Então, por exemplo, ó, nossa, ó, o médico pediu para você, precisa fazer um check-up. Aí eu vou descendo assim, ó, check-up, como se fosse o corpo da pessoa, né? E ó, um check-up, vai pesquisar o seu corpo todo aí, um check-up, tá? Então, perguntar.
Sinal de responder. Mão no R, aqui na frente da boca. E vamos para frente. Responder. Responder. Quando é me responder, me responder. Ó, depois, você me responde. Aí eu saio daqui e venho para mim, ó. Responde. Sinal de saber. 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 Ou tem surdo que vai fazer só. Sei. Sei. Saber. Saber. Ou isso daqui também pode ser usado para entendi. Entendeu? Entendi. Ou entendi. Entender. Sinal de terminar. 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 Sinal de visitar. E aí? É a mesma coisa do que o convidar, mas a gente vai configurar a mão no P, a palma para cima e a gente vai para frente. Ó, visitar. Visitar. Também entra naquela diferença do verbo de transição, tá? Eu vou. Você vem me visitar. Você fala, ó, nossa, vamos combinar de você vir me visitar. Né? Ó, vai visitar lá o meu lugar de trabalho para você conhecer, que legal. Sinal de terminar, terminar. E o sinal de acabar. Acabamos de ver lá atrás, hein? Quando eu falei para vocês, quando a gente faz isso, quando a gente faz o copiar, depois a gente faz o acabar. Essa configuração de mão, acabar, terminar. Tem diferença para o surdo? Na língua de sinais, tem diferença o terminar e o acabar? O terminar, por exemplo, nossa, terminei com meu namorado. Não vou mais voltar de jeito nenhum. Terminar. Esse terminar é algo que acabou definitivamente, não tem mais volta. Acabou. Terminou. Agora, esse acabar aqui é um acabar que vai voltar. Então, por exemplo, nossa, pessoal, hoje a nossa aula já acabou. Semana que vem a gente volta. Então, acabou. É algo que ele vai ter continuidade em outro dia. Agora, esse terminar aqui, ó, nosso, hoje, o último dia da aula, ó, 20ª aula, estão fazendo a prova final. Terminou. Acabou o curso, terminou. Então, o curso básico não tem mais com a gente agora, acabou. E esse acabar é um acabar que vai continuar depois. Deu para entender a diferença dos dois? Gente, vocês me interrompam, tá? Não gosto de ficar falando sozinha, assim que eu falo demais, mas eu não gosto. Sinal de amanhã. Vamos estender o dedo médio, colocar aqui na têmpora e vir para cá, colocando ele mais para baixo. Amanhã. Amanhã eu gravo o vídeo. Hoje, cansada. Amanhã. Amanhã. Aniversário. Mas tem uma diferença. Esse aniversário a gente utiliza mais para criança, tá? Nossa, seu aniversário, parabéns! Para o adulto, mão em Y. Nossa, por que o adulto tem que ser mais chato, né? Aniversário. 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 Se a gente for com uma mão só, idade. Me impede de fazer isso aqui para o adulto? Não, né? Mas tem aí essas diferencinhas. Sinal de futuro. Mão em F. Coloco aqui, próximo ao ombro. E eu faço um movimento de semicírculo indo para frente. Futuro. Ó, eu passo para o meu passado, meu presente e vou lá no futuro. 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 Então, eu posso olhar para futuro. O sinal de grande. Muito grande. Grande. Sinal de hoje. 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 Ou agora. Agora. Já. Tem alguma diferença, professora? O hoje a gente faz aqui, ó, 2 vezes.
hoje, agora, uma vez só. Agora, agora. E o já. Já, já. O já também vira palavrão, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí. Valdinéia de Jesus, menina, presta atenção nessa direção. Esquece, esquece a gente agora. Tá dirigindo, gente. Então, hoje, agora, já, já. Lembrando que a gente tem esse sinal de já também, ó. Já, já. Então, ó, pessoal, eu dei a prova aí para vocês. Ah, professor, eu já terminei. Já? Sabe aquele já meio de espanto? Já? Já? A Eli lembra do palavrão, olha lá, ela tá falando aí. Então, cuidado, né? Cuidado aí com esse já. Sinal de idade, como a gente viu ali atrás, a gente vai configurar a mão dessa forma. Idade. Sinal de longe. Essa forma aqui de configuração de mão, vou encostar um aqui no outro e vou longe. E se for muito longe, e aí? Aí a gente pode fazer essa configuração de mão aqui, ó. Isso, ó. Perdeu muito longe. É igual eu, a minha casa lá no mundo de Nárnia. Longe. Sinal de manhã. Vamos configurar uma mão na palma aberta, a outra aqui no 5. Vou começar daqui e vou subir. Aí no livro, quem tá com o livro tá ao contrário, tá vendo? A pessoa que fez, a gráfica que fez assim, ó. Né? Como se estivesse vindo de fora para dentro. Mas na verdade é manhã. Aqui, ó, como se fosse o levantar, sabe? Manhã, manhã, manhã. Próximo sinal, sinal de ontem. Vamos configurar a mão no L, encostar aqui na têmpora e vamos para trás. Ontem, anteontem, anteontem, ó. Anteontem. Eu começo aqui com um e termino no 2. Anteontem. Anteontem. Posso fazer o ontem aqui na bochecha, professora? Pode. Principalmente aquelas pessoas que usam óculos, porque se não faz eu, vai fazer um sinal aqui, joga o óculos lá longe, depois não enxerga nem onde que o óculos caiu. Então, anteontem, ontem, aí pode fazer aqui, tá bom? Aqui embaixo não tem problema, tá? Sinal de ouvinte, de ouvir. Ó, lembra do sinal de aprender? A gente vai fazer esse mesmo movimento aqui no ouvido. Fecha ela no S, tá? Ouvir, ouvir. Sinal de passado. 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 Sinal de pequeno, de altura. Pequeno. Pequeno no tamanho. Pequeno. Ou pequeno. Sinal de perto. Vamos configurar as duas mãos aqui na configuração de mão em um cardinal, tá? E a gente vem aqui e faz esse movimento, ó, perto. As falanges aqui, os ossinhos da falange, bate praticamente aqui na unha, ó. Perto, perto. E se for bem pertinho? Ah, vamos ali comigo? Ai, não vou não, é longe. Ah, no horário de almoço não dá tempo, não vou não, é longe. E aí, sinal de pertinho? Não, é pertinho. Vamos configurar a mão aqui no X e aqui, ó. Pertinho. Pertinho. Não, ó. Pertinho. Não é longe, não. Pertinho. Sinal de presente, né? Então, por exemplo, Maria Santana, presente. Letícia, presente. Milena, que tá muito quietinha hoje, presente.
mesmo sinal de viver. A gente vai configurar a mão dessa forma aqui, de conchinha, e passar aqui, ó. Presente. Presente. Então, às vezes a gente vê, né, o surdo falando assim, nossa, fulano faltou hoje. Não, ele vive. Assim, graças a Deus ele vive, não tá morto. Mas não que ele tá querendo, né? Não que ele esteja querendo dizer que a pessoa tá viva. Ele tá querendo dizer que a pessoa está presente ali no local. Às vezes a gente acha muito estranho, né? Eu assim, fulano faltou hoje. Não, ele vive. Ele vive, tá vivendo lá embaixo. Tá presente, mas tá lá embaixo, né? Sinal de agora, como a gente já viu, então pode usar esse aqui também como sinal de agora, ou dependendo do já, né? Próximo sinal aí, então, é o sinal de surdo, que todo mundo sabe aí o sinal de surdo. 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 Aí nas próximas páginas, tem alguns exercícios para vocês responderem. Pode responder agora. 10 minutinhos, dá tempo de vocês responderem aí? O exercício número 1, pelo menos? Ou vocês querem 15 minutinhos? Então tá, 10 minutinhos agora, a partir de agora, para vocês responderem aí. Professora, eu não tenho livro. Eu vou mandar para você a foto agora. Aí você tenta responder, só faz as respostas em alguma folha separada, tá? Bom, Qualquer coisa me chama, gente. Esse exercício já é maravilhoso, porque ele já é aí, ó, uma pré do que vai ser a avaliação de vocês. Professora, eu precisei vir buscar meu filho na escola, mas eu estou ouvindo a aula, tá? Fica tranquila, mulher. Meu desespero de ver você aí dirigindo. Ai, meu Deus do céu. Dirige aí, mulher. E eu não consegui nem ver a ambulância. Meu filho, mãe, a ambulância quer passar, eu nem vi. Mas Ainda bem que o já filho já estava chego lá em junto. casa. Já já eu chego, tá, professora? Tá bom, Deus abençoe. Fica com Deus Mas- aí. Ai, deixa eu falar um pouquinho, professora, porque voltou lá na minha aula. Eu dando aula de legislação de trânsito, falando que não podia usar celular, e o aluno, é verdade, professora, não igual nossa amiga. Ai, que horror. Mas você sabe que eu já fui instrutora de trânsito também? Eu fui Ai, foi. de CFCA, sabe? Ah, E a gente escutava cada coisa, por exemplo, aí você via a placa de homens trabalhando na obra na pista, né? Aí você perguntava para o aluno assim, que placa que é aquela? Professora, eu sei que aquele dali é pizzaria. Eu assim, como assim? Aquele dali não é um pizzaiolo tirando a pizza é uma pizzaria com forno a lenha. Eu falei, meu Deus do céu, não é não. cada uma. O outro falava que era coveiro na pista. Eu tenho que bolar alguma coisa, professora, para um trabalho de escola sobre a questão do maio amarelo da criança surda. Aí eu tô assim, né? Que bacana. tô esperando, professor. Oi? Eu te mandei, não te mandei? Não. Peraí. Ai, que não foi, peraí. Aí. Pode fazer por enquanto só a primeira, tá? Só a primeira aí que é do para responder sobre os parâmetros em si, que é do 1 até o 5, tá? Aí o 2 não precisa fazer por enquanto, não, gente.
E aí, como estamos? Todo mundo está conseguindo? Sim. Oi, tá? Todo mundo conseguiu responder, pessoal? Conseguiram? Então vamos lá. Ainda respondendo. Hã? Tá respondendo? Ainda respondendo. Tá, então vamos esperar só mais um pouquinho para ver se ela consegue terminar, tá, gente? Enquanto isso, quem já terminou, se quiser ir fazendo o exercício 2 na da outra página, pode ir fazendo, tá?
Enquanto vocês estão aí fazendo, já estou aqui combinando com o intérprete já no dia da avaliação de vocês, para ele vir ajudar a gente com o surdo, né? Aí ele escreveu aqui errado. Falei, tipo assim, me avisa quando será. Daí ele escreveu, me avisa quanto será. Falei, ah, pronto, vai cobrar carérrimo. Quer ver para vir aqui? Ele, não, escrevi errado. Mas, ó, intérprete a gente já tem. Agora vamos ver qual surdo que vai vir. E aí, amém ou misericórdia? Misericórdia. Professora, a senhora ainda vai marcar o dia da prova, né? Eu mandei para vocês lá no grupo, mas a gente iria começar o grupo 1 na semana que vem. Mas aí a gente não vai começar na semana que vem. A gente vai começar, então, o primeiro grupo vai ser no dia 31. Tá bom? Aí a gente faz a primeira avaliação, então, no dia 31. Ok, obrigada. Por nada. Vamos lá? Aí quem não terminou pode deixar para terminar depois, tá? E aí, o que a gente entende aí, então, do primeiro, que é a configuração de mãos? Vamos lá, quem vai falar para a gente? Pode falar, Ângela. Forma das mãos. A forma das mãos na hora de fazer o sinal, né? Na realização do sinal. Deu algum Isso. exemplo? Datilologia. Isso, ele pode ser da datilologia, ou pode ser números, ou pode não ser nenhum dos dois, né? Colocou algum sinal com alguma configuração aí?
Problema, configuração de mão em L. E aí, ponto de articulação. Quem quer falar pra gente? Letícia, levantou a mão? Isso. Parte do corpo em espaço neutro, eu citei um exemplo, né? Seria, não sei mais ou menos, é o que eu tenho dúvida. Minha, Sim, passear, isso mesmo. pequeno, Pequeno, só isso que eu consegui. isso mesmo, muito bem. Aí, viu como você está entendendo, Nossa, dona Letícia? Viu como você está entendendo? é que eu estudo assim, eu estudo no trabalho, no ônibus, mas assim, eu só não consigo acompanhar dentro da aula. Muito bem. É isso mesmo. Então, né, o que a Angela falou para a gente de configuração correto e o que a Letícia falou para a gente está correto. Ponto de articulação é onde o sinal é feito, né? Que ele pode ser no corpo ou ele pode ser no espaço neutro. Ela deu ali para a gente alguns exemplos. Terceiro, movimento. Quem quer falar? Ana Carolina. São sinais que podem ou não possuir algum movimento, que pode ser o retilíneo, Uhum. o helicoidal, circular, semicircular, o sinuoso e o angular. Muito bem. Isso mesmo, sinais e os tipos de movimentos, né? Sinal pode ter movimento ou não, e os tipos de movimento que a gente tem dentro de um sinal. Orientação e direção, alguém quer falar? Eli, isso mesmo, Eli, vamos lá, pode falar. Então, é a direção da palma da mão. Assim ou assim. Isso mesmo. Orientação de mãos é para onde a palma da mão está virada e a direção é para onde o sinal vai, para qual direção que o sinal vai, tá? Então, por exemplo, o homem, aí um exemplo, palma da mão para cima e direção para baixo, né? Que o sinal vai para baixo. Isso mesmo. Expressão facial e corporal. Alguém quer falar sobre? Pode falar, Marli. A expressão facial, ela expressa, né, a, a entonação do movimento, né? Então, a expressão facial, a gente vai falar, por exemplo, choveu muito, né? Então, já estou ensaiando. Então, é isso da entonação, porque se eu falar choveu muito com a carinha assim, né? É isso. É isso mesmo. Então, expressão facial e corporal é a entonação da Libras e é por onde a gente passa o sentimento, né, da Libras, através da expressão facial e corporal. Tem um exercício aí para vocês, né? Tem que estar falando que é para vocês escreverem aí alguns exemplos de ponto de articulação. Então, por exemplo, 5 sinais com o mesmo ponto de articulação. Então, vamos supor que você vai colocar aí o ponto de articulação na testa, vamos supor. Então, 5 sinais que sejam feitos no mesmo ponto de articulação. Então, aprender qual outro a gente tem aqui, ó, fácil, história e mesmo ponto de articulação. O outro com a mesma configuração de mão, eu quero configuração de mão em S. Aí vai todo mundo, né? Aprender sábado, laranja, ouvir. Não vai valer esses sinais. 5 sinais com o mesmo movimento, 5 sinais realizados no espaço neutro. E aí, o outro está pedindo para vocês o quê? Para vocês escreverem sinais que vocês já conhecem com essa configuração abaixo. Pode ser 3 sinais só. Então, é a configuração de mão em V, né? Configuração de mão em U, em Y, em D, em L, em S. E aqui eu trouxe um baralho de configuração de mãos para a gente brincar um pouquinho. Falta 5 minutinhos só, então vamos lá. Todo mundo consegue ver essa configuração de mão? E Nailde, que sinal você conhece com essa configuração? Desculpa, Maria Santana.
Pode ser fazer avião, pode ser. Um só, mulher, um só. Vamos deixar. Val, que sinal você conhece com essa configuração? Letícia, Eu conheço idade, né? Idade não faz assim com. aí a gente puxa com o dedo mindinho, ó, para cima. Ah, tá. Do Idade. mesmo lado do seu braço predominante. Isso, idade. Eu não vou. Idade, então, idade. Marli, Milena, Sofrimento. sofrimento. Ângela, Ana Carolina, Eli, Então, eu ia falar desculpa, que já foi falado. não lembra de outro? Não lembro. Eu tenho essa dificuldade de lembrar. Isabelle. Ah lá, desculpa também, hein? Por isso é muito importante vocês fazerem para vocês o caderninho de configuração de mãos, porque daí vai ser algo que vocês vão fazer, algo que vai relembrar muito fácil, né? Então, desculpa, ó, triste, tranquilo, favorável, avião, que mais? Avisar, né? Eu te aviso, me avisa, ficar. E aí? Evitar, boi, vaca, brincar, YouTube? YouTube ou canal do YouTube, estratégia. Então tem Ô, vários. Michele, Oi? Quem chamou? mas como que eu faria esse caderninho? Como que eu faria o caderno? O Para caderno, eu poder. você vai pegar um caderninho normal mesmo aí, que você não esteja usando mais. E cada folha, se você tiver como imprimir, você imprime ou então você desenha. Aqui no livro, ó, na página. Cadê? Na página. Vamos achar. Mas aí eu desenho a mão mesmo, é isso? Oi? Aí eu desenho a mãozinha, a Isso, ó, configuração da mão, é isso? na página 21 aqui, tem essa tabela de configuração de mão. Se você conseguir tirar uma xerox dela, ou se você não conseguir, o que você faz? Sabe quando a gente é criança, a gente não sabe desenhar, a gente põe a folha aqui em cima e desenha, faz o contorno dela? Pode fazer isso. Você desenha num cantinho assim da folha, ó. Então, por exemplo, aqui, configuração de mão em Y. Desenha a mãozinha aqui do Y e embaixo você vai escrevendo todos os sinais que você conhece com a configuração de mão em Y. Então, desculpa, triste, tranquilo, favorável, tudo que for você vai escrevendo. Configuração de mão em I. Eu peguei essa daqui, ó, pra gente. Configuração de mão em I. Qual o sinal que vocês conhecem com essa configuração? Faz na outra folha daí. Pula, deixa até espaço assim de trás branco para você escrever mais sinais. Faz na próxima, configuração de mão em I. E sinais que eu conheço com essa configuração. Então, olha lá, ó, preguiça. Qual mais? Preguiça. Importante. Fofoca, né? Gente, automaticamente, quando a gente quer lembrar. Quando a gente quer lembrar dos sinais, a gente não lembra. A gente não lembra, dá um branco na hora que a gente fala, Senhor, nunca vi essa configuração. A gente usa a configuração toda hora, todo dia, a gente fala assim, nunca vi essa configuração. Que sinal que tem com essa configuração? Santo Deus! E agora? A gente fica perdidinho. E esse caderninho, ele ajuda muito a gente a relembrar desses sinais. Desculpa. Porque como é a gente mesmo que vai estar fazendo, né? A gente mesmo que vai fazer, a gente vai lembrar do momento que a gente estava escrevendo essa palavra. Então, isso ajuda bastante.
Pessoal, por hoje nós terminamos a nossa aula, acabou, né? Mas semana que vem a gente volta. Eu agradeço a presença de vocês. Então, eu agradeço muito a Ana também, se a Ana puder colocar lá para a gente o passo a passo de como, né, fazer. Então, ó, escrevam os sinais que vocês vão fazer, tirem as fotos, procurem as imagens e depois só deixa para montar. E qualquer coisa me chama no WhatsApp. Não respondi, me chama 3.000 vezes, mas me chama que uma hora eu vou responder, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.